Olá amigos do Atualidades do Direito. Estamos aqui nesse espaço democrático para discutir direito, para discutir justiça, para falar de informação jurídica. E nesse espaço, no Jus 15 de agora, eu quero discutir com vocês um tema muito polêmico, é um tema inovador, muito polêmico, que trata da prisão preventiva, que trata da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O CPP mudou, o Código de Processo Penal mudou. Nós temos hoje novas diretrizes ligadas à prisão preventiva. Nós temos hoje novas diretrizes ligadas à prisão em flagrante. Hoje o Código de Processo Penal, ele traz uma nova visão da prisão cautelar, da prisão processual. Hoje eu tenho a prisão cautelar, a prisão processual cautelar como sendo a prisão preventiva e a temporária. E a prisão em flagrante é uma prisão pré-cautelar, ela continua existindo, mas ela é uma prisão pré-cautelar. E como que funciona hoje a questão da prisão em flagrante? Hoje, o delegado, ele prende em flagrante, ele termina o flagrante e ele encaminha esse flagrante para o juiz. E o juiz agora tem que decidir em cima daquele auto de prisão em flagrante. É a nova redação do artigo 310 do Código de Processo Penal. O juiz tem que decidir em que sentido. Ele tem 4 opções que a lei dá a ele. O juiz pode relaxar a prisão se ela for uma prisão ilegal. Ou o juiz pode decretar uma medida cautelar, novidade no processo penal brasileiro, novidade, artigo 319 do CPP. Decreta uma cautelar, uma medida cautelar. Ou não. Liberdade provisória, concede a liberdade provisória àquele preso em flagrante. Ou a lei fala, ele poderá também converter aquela prisão em flagrante em prisão preventiva. Se você pegar o seu artigo 310, você vai ver no inciso 2 essa possibilidade. O juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva quando não for possível a aplicação de nenhuma medida cautelar. Eu não posso aplicar cautelar nenhuma, não cabe cautelar nenhuma, eu aplico então a prisão preventiva. Eu converto a prisão em flagrante em prisão preventiva. Tudo bem, tranquilo, se não fosse o seguinte aspecto. Nós temos hoje um novo artigo 313 do Código de Processo Penal, que traz para a gente as diretrizes da prisão preventiva. E lá no artigo 313, eu só posso pensar em preventiva naqueles crimes em que a pena ultrapasse a 4 anos. Não cabe mais prisão preventiva em crimes em que a pena não passe de 4 anos. Não cabe mais prisão preventiva. Está lá no artigo 313. Muito bem. Como que fica a questão, então, da conversão da prisão em flagrante num caso em que o crime tem uma pena que não ultrapasse a 4 anos? Vamos pensar num caso bem prático. Vamos falar do furto. Vamos falar do furto simples, que tem uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. Furto simples. O delegado prende em flagrante alguém por ter praticado um furto consumado simples. O delegado termina a prisão em flagrante e arbitra fiança para ele, porque agora o delegado pode arbitrar fiança naqueles crimes em que a pena não ultrapasse a 4 anos. Ele pode arbitrar fiança. O cara não paga fiança, o cara não tem dinheiro, o cara não paga fiança. O delegado, então, manda ele para a cadeia e encaminha o flagrante para o juiz. Quando o juiz recebe esse flagrante, o que ele vai fazer? Artigo 310. Vai relaxar, tal. O juiz analisa e fala, não, espera um pouquinho. Esse cara aqui tem que ficar preso preventivamente, porque é caso de preventiva. Não cabe aqui nenhuma cautelar a ser aplicada, vou aplicar a preventiva nele para a garantia da ordem pública. Mas aí ele pega o 313 e fala assim, mas não cabe preventiva em furto, porque a pena é de até 4 anos. O juiz não vai poder aplicar a preventiva nesse caso? O juiz não poderá converter a prisão em flagrante em preventiva nesse caso? Se você pensar que ele não pode converter, eu pergunto para vocês, o que ele vai fazer então? Ele vai aplicar uma cautelar? Tá. Ele aplica uma cautelar, ótimo. E aí a lei fala o seguinte, que quando o juiz aplica uma cautelar para o acusado, quando ele descumpre a cautelar, o juiz pode converter essa cautelar em preventiva. Tudo bem.
Só que o crime continua sendo o mesmo, até 4 anos. Aplica uma cautelar para ele, ele descumpre. O juiz vai lá e aplica outra cautelar, ele descumpre também. E aí? E aí não vai acontecer nada com ele? A prisão preventiva, ela não tem um aspecto de dar legalidade, de dar segurança à cautelar, de dar sentido à prisão em flagrante. Se eu não admitir a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em qualquer caso que caia a prisão em flagrante, eu vou estar colocando em descrédito a própria prisão em flagrante. Pense o seguinte, o cara é preso em flagrante por furto simples. Tá, se eu não posso converter a prisão em flagrante de furto simples em preventiva, o que vai acontecer? O delegado arbitra a fiança para o cara e o cara fala assim, ô doutor, não vou pagar não. Manda logo o flagrante lá para o juiz, para ele poder me soltar. Vou pagar fiança para quê? Se essa prisão não vai ser convertida em preventiva. Ora, perde-se o sentido. 2 correntes existem sobre esse assunto. Nós temos uma corrente que fala que não é possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva em qualquer crime. Só caberia a conversão da prisão em flagrante em preventiva naquelas hipóteses que se encaixassem no artigo 313, ou seja, crimes acima de 4 anos. O professor Ivan Marques defende essa ideia. Ele defende essa teoria. E ele alega o seguinte, se nesse crime, que vai até 4 anos, mesmo que ele venha a ser condenado, ele não vai ficar num regime fechado, se eu não posso prendê-lo na sentença, como que eu posso prendê-lo antes, no inquérito? É uma ideia. Por outro lado, nós temos uma segunda corrente, defendida pelo professor Fernando Capês, onde ele fala, temos hoje uma nova modalidade de prisão preventiva, que é essa prisão preventiva convalidada, convertida. E para o professor Capês, você pode converter a prisão em flagrante em preventiva e pode converter uma cautelar em preventiva em qualquer caso. Óbvio, né? Prisão em flagrante nos casos que cabe prisão em flagrante. Se eu não for pensar assim, eu perderia o sentido da prisão em flagrante. Eu perderia o sentido da medida cautelar. Do mesmo modo que nós temos uma prisão preventiva, lá no 366 do CPP, quando fala que o réu não foi citado pessoalmente. Se o réu não foi citado pessoalmente, suspende o processo e decreta preventiva para ele. Tá, em quais casos? Só nos casos de pena acima de 4 anos? Ou será que o espírito da lei ali é outro? É localizá-lo para ter processo? A ideia é, temos hoje no CPP várias modalidades de preventiva ou uma só amoldada ao artigo 313 do Código de Processo Penal? O ponto é polêmico. O ponto é muito discutível. Há juízes que não convertem a prisão em flagrante em preventiva sob o argumento que não cabe decretação de preventiva de ofício na fase investigativa. E a prisão em flagrante é fase investigativa, porque a prisão em flagrante é início de inquérito policial, fase investigativa. E o juiz não pode decretar de ofício a prisão preventiva nessa fase. Tudo bem, né? O 312 fala isso. Só que o 310 manda ele converter. São situações diferentes. Em que pese todos os argumentos que nós temos, eu particularmente, né, na minha modesta opinião, eu entendo que a prisão preventiva, nesse caso, pode ser convertida assim. E pode ser convertida por quais aspectos? Primeiro, para que a prisão em flagrante tenha qualquer sentido. Para que a fiança na fase policial tenha sentido. Porque senão ninguém vai querer pagar fiança, ninguém vai querer pagar uma fiança na prisão em flagrante se ele sabe que ele não vai ficar preso, se ele sabe que ele vai sair. Então esse é um aspecto. Um segundo aspecto, eu tenho que pensar na prisão preventiva como garantia do cumprimento de uma cautelar. Porque se você decreta uma medida cautelar para o cara, e se ele descumpre a cautelar, o juiz decreta outra. E se ele descumpre de novo, prisão. Com medo de ser preso, ele cumpre a cautelar. Não é assim que acontece na Lei Maria da Penha? Por que que os maridões bravos, né? Por que que os machões que batem nas mulheres, quando o juiz decreta uma medida protetiva, ele fica pianinho, né? Ele fica quietinho, ele fica bonitinho. Por quê? Porque ele tem medo de ser preso.
E, aliás, como tem prisão preventiva decretada em cima da Lei Maria da Penha. Como tem. Muitas prisões preventivas ocorrem envolvendo violência doméstica e familiar. Então o cara tem medo, então ele cumpre a medida protetiva. Ele cumpre com medo de amanhã ele ser preso preventivamente. É o mesmo aspecto, é a mesma análise que eu tenho que fazer na prisão preventiva convertida de uma cautelar. A análise tem que ser essa. Mas a lei coloca dúvida. A lei não traça para a gente um parâmetro. A lei não fala sim ou não. Surgem todas essas questões polêmicas. É aqui que entra o site Atualidades do Direito para discutir isso com vocês. Para trazer esse tema e para que você possa refletir e chegar a uma conclusão. Qual corrente vale? Eu mantenho, converto a prisão em flagrante e preventivo em qualquer caso? Ou só naqueles casos em que a pena seja superior a 4 anos? E se não for assim, se eu converter a prisão preventiva só naqueles crimes em que a pena é superior a 4 anos, e nos demais, não tem preventiva? Então eu vou prender em flagrante para quê? Por que eu faço prisão em flagrante num crime desse? Vou prender para o cara ficar preso 3, 4 horas até o juiz decidir em soltá-lo? Então eu já peço uma medida cautelar direto, não preciso prender em flagrante. E o CGP fala que o delegado pode pedir a cautelar. Ele então pede a cautelar. Não teríamos que prender em flagrante, não teríamos que arbitrar fiança, nada disso. Pediríamos já a prisão, a medida cautelar, ao invés de prisão preventiva. O tema é polêmico, tá? O tema é polêmico, muito discutido. Particularmente, eu, na minha opinião, entendo que cabe sim a conversão da prisão preventiva, da prisão em flagrante e preventiva, como também cabe a conversão da medida cautelar descumprida em preventiva, em qualquer caso, para que possa dar credibilidade a esses institutos do processo penal. O espaço está aberto, a discussão está formada. Vamos cada um dar a sua opinião, vamos cada um trazer a sua informação, vamos cada um participar aqui do nosso site, aqui do nosso blog, trazendo cada um a sua ideia, cada um formando o seu convencimento. Esse é o nosso programa JUS 15. Esse é o nosso programa que transforma a informação em conhecimento.